falando sobre o que significa perdoar. Nós já falamos sobre isso, aí nós vamos só relembrar. Já falamos no culto do domingo, 2 domingos já tratamos sobre esse tema. Já tivemos também 2 sextas-feiras que já estamos tratando sobre o tema. 2 GAs que já tratamos sobre o tema, amém? Então, olha, já houveram aí 6 lições. Se não aprender, né, irmãos? Amém? Então, vamos nos exercitar no perdão. Então, perdoar é abrir mão do direito de se vingar de uma ofensa, é liberar o ofensor das suas garras e apagar o registro do erro em seu coração. Ou seja, não levantar mais contra outra pessoa a situação ocorrida. Amém? Então, todo perdão, já estudamos também sobre isso nesse mês, todo perdão, ele deve basear-se no perdão que Deus nos concedeu. Amém? Então, vamos ler lá Efésios 4:32 e Colossenses 3:13. Então, nós já falamos que o perdão, ele é um princípio do amor de Deus, e toda a ocorrência do perdão, ela precede ao amor e também é um fundamento do próprio amor de Deus. Amém? Olha o que diz Efésios 4:32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Vamos ler lá Colossenses 3:13. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Amém? É importante a gente lembrar que há sempre um condicionante, não é? No amor aqui. Nós devemos perdoar e nos lembrar que também fomos perdoados. Que ofendemos a Deus e fomos perdoados. E também por conta disso devemos perdoar. Né? Então, quando Deus nos perdoa, Ele remove nossa dívida das transgressões. Vamos ler lá em Isaías 43:25. O que significa o perdão? É uma remoção da dívida, né? E Deus, Ele removeu a nossa dívida. Amém? Somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Amém? Então, olha só, algo muito interessante aí do perdão. Deus não traz à memória aquilo que Ele já perdoou. Amém? Depois nós vamos falar um pouco disso, porque o ser humano gosta de fazer isso. Sim ou não? Mas Deus não. Então nós devemos entender que devemos seguir os princípios de Deus, não é? Ele também não retém os nossos pecados contra nós. Vamos ler lá Hebreus 8:12. Hebreus 8:12, eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Amém? Então você vê aí o que significa o perdão, nós já falamos, e ele é baseado no próprio perdão que Deus nos deu, nos concedeu. Amém? Nós já falamos também esse mês que o perdão não é algo da nossa inclinação humana. Não é verdade? Ela não é algo que a gente sente assim, hoje eu vou perdoar umas 20 pessoas. Você não amanhece com vontade de perdoar. Sim ou não? Quem amanhece com vontade de perdoar? Levanta a mão aí. Você vai ganhar até um brinde. Né? Talvez a última opção da lista é isso. Né? Amém? Então, o perdão, ele é essa chave para a libertação e restauração.
O nosso relacionamento com Deus é baseado no perdão. Ninguém entrará no céu por suas próprias obras, mas porque foi perdoado. É importante nós entendermos isso. Porque esse é o princípio para que eu também libere o perdão. É o princípio para que eu também possa ir nessa direção, entender que eu fui perdoado. Não é? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina assim que o perdão ele é um alimento essencial para o corpo. Ele é também para o nosso espírito. Amém? Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, lá em Mateus 6,12. Então, o perdão, ele é um alimento para o nosso espírito, é também um alimento que restaura a nossa alma. Amém? E isso que Jesus fala aí não é apenas um pedido, ele não diz assim: olha, Ivan Gleice, perdoa aquele que te ofendeu, para que eu também te perdoe. Não é um pedido, mas aí é um contrato. E eu quero ressaltar até o que o irmão Mateus ministrou na sexta-feira, que eu disse para ele assim: irmão Mateus, Deus te revelou algo, né? Porque quando nós não obedecemos isso, aí há um contrato entre Deus e nós, para que nós possamos receber o perdão. Se nós não procedemos assim, o nosso perdão é revogado, né? Já pensou, irmãos? Porque está bem claro, não adianta querer interpretar o que já está escrito claramente, não é? Agora, quando estávamos conversando, eu e o Mateus, na ministração dele, sexta-feira, ele falou isso no GA, quem estava no nosso GA, sobre essa revogação, né? E aí isso realmente é isso mesmo, é uma revogação. Você vê isso na parábola lá do credor infiel, não é? Que ele já tinha recebido o perdão, mas por ele não ter perdoado também, o perdão que ele tinha recebido foi revogado e ele foi lançado na prisão. Não é? Então, é muito sério, irmãos. Não é uma escolha assim: eu vou perdoar, eu não quero perdoar. Não é bem assim, né? A situação é mais séria do que nós pensamos. Amém? É bem sério. E aí Jesus, ele faz uma denúncia também sobre os religiosos da sua época, que negligenciavam a misericórdia, negligenciavam o perdão e negligenciavam a justiça. Amém? Porque para haver o perdão, eu preciso de misericórdia, eu preciso de fé, eu preciso abrir mão da minha justiça própria. É algo bem sério, não é? Vamos ler lá Mateus 23, o 23 e o 24. E aí eu quero destacar aqui o que é a misericórdia. Ela é uma manifestação prática do amor, uma combinação de perdão no coração e bondade na ação. Amém? Então, misericórdia é algo prático. E nós, ainda há pouco, nós cantamos muito sobre Deus tem misericórdia de mim. Nós pedimos muito pela misericórdia de Deus, sim ou não? Mas somos difíceis de praticar misericórdia para com os outros. Não é? E Jesus, ele denunciou isso também com relação aqueles religiosos da sua época. E os da nossa época também não estão tão longe disso, sim ou não? Não é verdade? A misericórdia também está escassa entre nós, no nosso meio. No meio daqueles que são servos do Senhor. Olha o que diz: que aflição os espera, mestres da lei, fariseus hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer estas coisas
sem se descuidar das outras, das mais importantes. Amém? O 24, guias cegos coam a água para não engolir um mosquito, mas engolem um camelo. Então, isso é muito importante que nós possamos refletir, porque também nos comportamos também negligenciando esses preceitos quando falamos do perdão. Negamos a misericórdia e negamos também a fé. Então, essa palavra, a parábola que nós estamos estudando, esse mês já lemos ela, eu acho que no primeiro domingo eu li toda a parábola do credor incompassivo, que está em Mateus 18, 21, 35, a gente não vai ler hoje, mas ela é um grande exemplo da prática da misericórdia, mas também mostra ali a revogação do perdão pela falta dessa misericórdia, pela continuidade, né, do ato de perdão, por compreender que se eu recebi o perdão, eu devo conceder perdão. É um dever. Não é? Então, também eu quero destacar algo aqui ainda sobre essa parábola, que nós podemos observar nas entrelinhas dela, que a ira do rei, ela foi maior pela falta de perdão do que pela grande dívida, não é? Ele desconsiderou, olha, a dívida, a gente já viu um somatório, se você for fazer esse cálculo, era uma dívida impagável para aquela pessoa que devia. Mas ele não se preocupou em receber aquele valor. A maior instrução ali que o rei deu àquele homem, o ensino maior, era que ele pudesse também perdoar, ser misericordioso, né? Porém, ele não entendeu aquela oportunidade que ele teve, ou aquele amor, aquela misericórdia que ele recebeu, e ele acabou, né, sendo preso. E o texto bíblico ainda diz assim, numa prisão perpétua para ser atormentado, até que ele conseguisse pagar, né? E aí a gente não vai entrar nessa questão, mas a outra coisa também é que, e o conservo dele? Ele foi preso, e o conservo dele também ficou preso, porque não houve a liberação do perdão, né? Algo bem interessante. Então, o perdão, ele é essa base do nosso relacionamento com Deus. E o que, muitas das vezes, nos impede de entender esse relacionamento, inclusive com Deus e também com os outros, é o orgulho. O orgulho, ele move a natureza humana. Muitas vezes eu não concedo perdão porque eu acho que eu tenho razão. Sim ou não? Porque eu me sinto injustiçado ou injustiçada. E acredito que a minha justiça tem mais valor do que o perdão, do que a misericórdia por aquela pessoa. Isso é da natureza humana. Quando o homem caiu, né, Gênesis 6,5 diz assim, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então, um homem sem um relacionamento com Deus, ele é inclinado para o mal e tão somente o mal. Aqueles que praticam a justiça, praticam a sua própria justiça. E o que a palavra diz sobre a nossa justiça? Que ela é como trapo de imundície. Então, na parábola também do perdão, que é essa que nós lemos, Jesus também, ele quantifica a dimensão da nossa dívida para com Deus. Mas a principal mensagem aí é que não há como pagarmos o que é impagável. Nós não tínhamos como pagar. E aí nós precisamos da misericórdia do Rei. Não é? Amém? Então, a salvação não é pelo que fazemos, não é pelas obras, para que ninguém se orgulhe perante Deus. E dessa forma, o perdão vence o orgulho. Quando nós entendemos o que recebemos, quando nós entendemos que nós não tínhamos como pagar,
que éramos indesculpáveis, e reconhecemos isso também quando alguém nos faz esse mal, nós vencemos o orgulho que opera na nossa natureza. Amém, irmãos? Está difícil de dizer amém? Então diga amém. Né, o apóstolo que gosta disso, né? Então diga amém, então diga só ai, 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 tadinho de mim, né? Mas é importante nós entendermos o que isso significa. Bora ler lá em Efésios 2, 8 e 9 e Romanos também de 4 de 1 a 8. Dois, 8 e 9, isso. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Amém? Assim como o perdão que nós recebemos para a salvação é uma dádiva de Deus, o perdão que também nós liberamos é uma dádiva de Deus. Você precisa compreender que, lá no versículo da oração e tantos outros versículos, Deus diz que nós devemos perdoar como Ele nos perdoou. Então, a dádiva que Ele nos deu do perdão é a mesma proporção que devemos dar àqueles que nos ofendem. Amém? Essa é a instrução bíblica, irmãos. Talvez você esteja aí pensando, mas aconteceu uma coisa assim, você pode ficar com muitos pensamentos, não é? Mas uma coisa é a nossa opinião, outra coisa é a instrução do Senhor. Outra coisa é aquilo que Ele deseja que nós façamos, que Ele nos instrui a fazer. Amém? E que vai realmente nos confrontar, porque confronta a nossa natureza. Amém? Se não confrontar a nossa natureza, não nos modifica, não nos transforma. A nossa mente, ela não é renovada. A nossa mente é só ajustada e não renovada. Amém? O versículo 9, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Você pode liberar 10.000 perdões. Isso daí não vai contabilizar para a tua salvação, mas vai contabilizar para a sua transformação. Amém, irmãos? Você vai se tornar cada vez mais parecido com Cristo, mas a quantidade de coisas que você faz de perdão não vai somar na tua salvação, mas vai te fazer mais parecido com Cristo. Vai também alcançar muitos perdidos. Amém? Amém, irmãos? Porque muitas vezes uma pessoa não espera que você conceda o perdão para ela. E você concede. Ela pode ter feito uma coisa terrível contra você e você concede o perdão para essa pessoa. E isso pode tocá-la ao ponto de ela perguntar a você: o que você tem que eu não tenho? Porque eu não conseguiria fazer isso se fosse o contrário. E aí é uma oportunidade de você dizer, né, falar sobre Jesus. E nós já ouvimos muitos testemunhos, não sei se você, mas eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas alcançadas pelo perdão, pelo exemplo da atitude de perdão. Amém? Romanos 4, 1 a 8, vamos ver aí também. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores.
Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos, sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Amém, irmãos? Quem está feliz aí? Você foi perdoado, amém? De pecados que eu nem tenho em conta, nem dos meus, nem dos seus. Tem gente que a lista, né, fica maior do que um pergaminho. Não é verdade? E como você é feliz por saber que você é perdoado, amém? Imagina aquelas pessoas que você também libera da prisão, assim como você também foi liberado. Amém? Não é fácil, não. Foi fácil para Deus? Não, Ele entregou o filho dele, que morreu. Ele viu o seu filho sendo entregue, traspassado, sendo cuspido. Não é? Houve um estremecimento de toda a terra para que nós recebêssemos esse perdão. Não é algo fácil, também não foi fácil para Deus, mas o mais importante foi o resultado de tudo isso. Isso alegrou o coração de Deus, não é? Fez com que Jesus também tivesse o seu nome sobre todo nome, e um povo que foi separado para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Talvez você diga assim, mas foi Deus, né? Deus é Deus. Deus não tinha nenhuma obrigação de me perdoar, nem de te perdoar, irmãos. Sim ou não? Tinha, irmãos? Não. Da mesma forma que você às vezes pensa que você não tenha para fazer com alguém. É uma decisão de amor. Ele olhou para o mundo de tal maneira e o amou e decidiu perdoar. Amém? Decidiu primeiramente amar e depois perdoar. Por isso que o perdão, ele é um princípio realmente de amor. A falta de perdão, ela é uma prisão. A atitude de perdão e bondade do rei com o servo expressa a misericórdia. Diz assim, no versículo 33, lá daquela parábola, eu tive misericórdia de ti, mas você não teve do seu servo. Então, se eu recebi misericórdia, eu devo dar misericórdia. O profeta Oséias, num determinado texto, ele diz assim, que Deus, ele deseja de nós que demonstremos misericórdia e não que ofereçamos sacrifícios. Amém? Isso é uma prática, né? A prática do culto a Deus também. Quando eu perdoo, eu estou cultuando a Deus. Quando eu perdoo com bondade, é mais importante do que um ritual, muitas vezes, de adoração. Amém? O termo também grego para perdoar, a gente leu lá um significado no hebraico. E agora eu quero ler também esse significado aqui no grego. Significa enviar para frente, mandar embora, despachar. Né? Amém? E isso faz muito sentido na ideia também de libertar da prisão. Eu liberto o outro da prisão, uma chave que eu giro colocando alguém para fora, mas também me desprendendo da responsabilidade de manter alguém preso. Eu deixo de ser o carcereiro e libero o prisioneiro. Amém, irmãos? É forte, mas é isso mesmo, viu? Jesus também, ele fala lá no Sermão da Montanha, Mateus, vamos ler Mateus 5, 21 a 26. Ele ensina que a raiva, ela é um homicídio no coração. Quando eu me aborreço,
gera uma mágoa, que não quero lançar o perdão, eu mato o meu irmão. Além da prisão, eu também posso me tornar, além de um carcereiro, um assassino. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno do fogo. Portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Quando você e seu adversário estiverem a caminho do tribunal, acertem logo suas diferenças. Do contrário, pode ser que o acusador o entregue ao juiz e o juiz a um oficial, e você será lançado na prisão. O 26. Eu lhe digo a verdade, você não será solto enquanto não tiver pago até o último centavo. Amém, irmãos? Pesado, né? Mas o texto lázinho da oferta, que a gente geralmente só usa aquele pedacinho, é em todo esse contexto aí, ó. Viu? Todo esse contexto aí, de uma relação, né, entre o seu amigo. Então, a reconciliação, a liberação do perdão, ela também lhe isenta de se tornar um culpado por um homicídio, de se tornar um assassino e de até parar na prisão. Então, espiritualmente, quando julgamos alguém culpado e o lançamos na prisão, também estamos indo junto com ele. Então, o perdão, ele libera a prisão. Amém? Amém ou não amém, irmãos? Dê um glória a Deus aí. Amém, Senhor, receba essa palavra. Está dura, mas eu estou entendendo. Está difícil, mas eu quero obedecer. Amém, irmãos? Assim como, né, a falta de alguém contra nós, ela é um pecado. Assim como o pecado também que milita em nós, nos prende. Então, um dos efeitos dessa prisão é também devido, né, à culpa que o pecado traz, não é? Mas nós precisamos compreender o que Deus diz, né? No fato lá da relação de Caim e Abel, se Caim tivesse perdoado Abel, provavelmente ele não teria o matado, não é verdade? Ele criou algo no seu coração, foi advertido por Deus, mas não perdoou. Diferente um outro caso, e a gente ouviu um pedacinho sobre isso, ontem, inclusive no culto das crianças, sobre José. José, ele ficou anos na prisão, tempo suficiente para perdoar os seus irmãos, não é? Mas ele passou um processo longo, não é? Ele foi rejeitado, ele foi aprisionado, e ele não foi traído só para os seus irmãos, ele teve também a questão do chefe, lá onde ele trabalhava, depois teve o esquecimento lá dos amigos, né, de quem ele ajudou até a liberar da prisão. Então, ele passou por muitas questões, né? Talvez, será que ele não teve até um ressentimento de Deus? Tem gente que tem problema com Deus, né? Tem gente que está com o coração pesado e não perdoa a Deus. Então, quando perdoou, depois de tudo aquilo ali, quando ele perdoou, amadurecendo ao ponto de compreender que aquilo ali, tudo que tinha acontecido com ele, era um propósito de Deus por trás de todo o sofrimento que ele passou, o que ele disse aos seus irmãos?
Os irmãos deviam estar presos todos aqueles anos, né? Porque eles achavam que ele tinha morrido, né? E eles, com certeza, estavam vivendo amargurados com o peso da culpa por todo aquele tempo. E quando, né, viram que era ele, quando ele se revelou, eles ficaram achando, agora a gente vai, né, tudo parar na prisão, vamos morrer, porque nós merecemos. E eles sabiam disso. Mas olha o que José diz a eles. Lá em Gênesis 45, 5 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vocês mesmos, por haverdes me vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vocês. Amém? Há também situações que ocorrem, irmãos, que sofremos, que podem gerar um propósito que a gente nem imagina lá na frente. Amém? E quando eu digo lá na frente, pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 10 anos, pode ser uns 20 anos, como foi com José. Mas havia um propósito em toda aquela jornada dele. E aí, por isso que o perdão, ele é um princípio fundamental do nosso relacionamento com Deus, porque nele podemos entender as questões da vida e de tudo aquilo que se sucede na nossa jornada terrena. Amém? Não vamos viver apenas coisas boas. Vamos viver situações que vão exigir de nós posicionamentos de perdão, de compreensão, amém? De entender, né? Então, cada pessoa, né, ela tem o controle da prisão espiritual, de uma prisão espiritual. Sabia que você tem o controle sobre a vida de alguém espiritualmente? Quando você decide ou perdoá-la ou não perdoá-la. E aí a gente precisa entender também, como eu já falei, que quando eu decido não perdoar, eu também me aprisiono junto com a pessoa. E aí, eu também ocupo uma cela também com ela. E também tranco o operar de Deus e o perdão dele sobre a minha vida. Olha lá, lembrando, se vocês perdoarem, serão perdoados. Amém? Então, é uma, vamos dizer assim, que é uma engrenagem, né? Que se eu tranco aqui, eu impeço a operação das outras coisas, inclusive tranco a mão de Deus. E a única maneira de você se libertar é esvaziando todas as celas, né, que você tenha prendido alguém. A chave, ela está nas nossas mãos. Amém? Diga assim: a chave do perdão está na minha mão. Perdoe de coração. Amém? Diga assim: eu vou perdoar de coração. E Deus vai me libertar de toda mágoa e de todo ressentimento. Amém? Dentro aqui do perdão ainda, eu quero destacar 4 pontos importantes do porquê nós devemos perdoar. Como é que se dá isso? 4 pontos eu quero destacar. O perdão, ele deve ser motivado pelo amor. Por que eu devo perdoar? Porque eu amo. Diga assim para o irmão aí que está do seu lado: por que você deve perdoar? E responda agora, que você já aprendeu. Por quê? Eu devo perdoar porque eu amo.
Amém? E aí, irmãos, é importante a gente lembrar que os mandamentos de Deus, né, os 10 mandamentos, eles se resumem em 2 mandamentos. Não é? Um mandamento, e aí quando a gente diz se resume, não significa que excluiu os outros, não é isso. É que 4 mandamentos ali refere-se ao amor a Deus, e os demais ao amor ao próximo. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, não constituir outro Deus além dele, isso aí tudo amor a Deus. Não cobiçar a mulher do próximo, não roubar, não jurar, dizer falso testemunho, amor ao próximo. Então, ambos aí, nós estamos falando de amor. Então, se eu tenho aí 10 mandamentos que falam de amor, né? São 10 leis, ordenanças para que eu pratique o amor. Eu devo amar. E devo perdoar porque amo. Amém, irmãos? Os 10 mandamentos não são apenas situações que te impedem de fazer algo. Não são regras para que você tenha uma vida apenas bem-sucedida. Ali são instruções de amor. Instruções para você amar a Deus e instruções para você amar o seu próximo. Amém, irmãos? Então, por que eu devo perdoar? Porque eu amo. A minha principal motivação é amar. Amar. Sem dúvida, é muito difícil, não é, irmãos? Deveríamos perdoar porque amamos a Deus e a sua palavra. O amor a Deus de coração deveria ser a motivação no íntimo para nós perdoarmos as pessoas que nos ofenderam. Vamos ler Lucas 17, do 3 ao 5. E Jesus ensinou isso aos seus discípulos. E quando ele ensinou isso, eles disseram: Senhor, dá-nos fé. Amém, irmãos? Amém? Dá-nos fé. Quem tiver fé no que Deus disse, estará sempre disposto a perdoar, porque acredita que aquilo que Deus pede é sempre bom. Irmãos, Deus te pede para fazer uma coisa ruim? Não. Ele te pede para fazer o que é bom. Porém, muitas coisas que são boas na vista de Deus são desconfortáveis para nós. Amém? É desconfortável. Por isso que ele diz lá em Romanos 12, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas buscar a renovação da nossa mente pela palavra. Quando eu estou renovando a minha mente pelo que ele diz que é bom para mim, eu não vou ter dificuldades de obedecer, de perdoar, de amar. Amém? Olha aí, Lucas 17, 3 a 5. Cadê, meus irmãos? Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender... Vamos ler de novo aí, ó. Se um irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender? Amém, irmãos? Se ele se arrepender, tu não tem jeito. O que tu tem que fazer? Perdoar. Não quero. Tem que perdoar, irmão. Né? E se ele não se arrepender, aí também tem outros procedimentos, não é? Vamos continuar lá no próximo versículo. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão. Mas que sem vergonhice, né? 7 vezes por dia, tu vai dizer assim mesmo. Tem uns irmãos que já fizeram até uma cara assim. Não é? E olha que aqui, irmãos, né, o Senhor, Ele é demais. Lá, quando Ele está conversando lá em Mateus,
Pedro diz, até quantas vezes, Senhor, devo perdoar? Até 7? Ele diz, não, 70 vezes 7. Mas não fala ali que aqueles 7 é por dia. Aquele já diz que é por dia, irmãos. Multiplica aí 7 vezes 30 dias. Já dá quanto? $210 dias, 210 vezes, só no mês que tu tem que perdoar. Mas tu convive com o teu irmão aí o ano inteiro. Multiplica aí, irmãos. Olha o ensino aqui. Amém? Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. Amém? Continua. Os apóstolos disseram ao Senhor, faça a nossa fé crescer. Amém, irmãos? Então, agora, depois que a gente fez esses cálculos, ore assim, Senhor, faz a minha fé crescer. Porque eu vou ter que perdoar um irmão nessa conta aí, 7 vezes ao dia, 210 vezes no mês. Quantas vezes no ano, hein? Mais de 3.000, né? Dá muito mais do que as 490 lá, das 7 vezes 7, 70. Amém, irmãos? Amém, né? Então, quem tiver fé no que Deus disse, estará sempre disposto a perdoar. E se você pede, o Senhor diz, se você pedir fé, não é? Ele vai dar. Amém? E Ele não vai dar fé apenas para você conquistar aquilo que você quer, mas Ele vai dar fé para que você perdoe e ame o seu irmão. Na verdade, para Deus isso é mais importante do que te dar fé para te comprar um carro, uma casa, para te viajar para algum lugar. Né? A gente ora muito pedindo fé para Deus para isso. Mas para Ele vale muito mais isso aqui. Lembra do que Ele disse para os fariseus? Eles queriam muito algumas coisas e negligenciavam estas coisas que são mais importantes. Entretanto, né, o nosso coração ele é duro como uma pedra, por isso que é difícil a gente entender essa palavra, por isso que é difícil nós agirmos motivados pelo amor, nós agimos motivados pela justiça própria, não é? E aí, se a gente também for agir pela justiça, irmãos, é justo nós perdoarmos, sim ou não? Nós não fomos perdoados? Fomos perdoados de uma ofensa muito grande. Se Deus nos perdoou de uma ofensa tão grande, é justo que eu perdoe as pessoas que me ofendem desse tantinho assim, perto do que Deus me fez. Amém, irmãos? É justo. Se a gente for pelo caminho da justiça, também é justo perdoar. Amém? É justo perdoar uma dívida de 10 mil quando fomos perdoados de uma de 6 bilhões. Não é justo? Um outro motivo muito importante também para que nós possamos perdoar quem tem nos ofendido é o temor a Deus, né? De entender que Ele pode revogar nosso perdão. Se você teme a Deus, você não vai brincar com esse assunto de não perdoar. Sim ou não? Quem tem resistência em perdoar deveria sentir temor ao fazer, inclusive, a oração do Pai Nosso. Quando tu for orar, pula aquela parte. Né? Ou então, eu nem oro mais o Pai Nosso. Faço só aquela oração, Senhor, muito obrigado por este dia. Né? Então, se Satanás, o mundo ou a consciência nos condena, temos esperança em Deus. Mas se o próprio Deus resolve nos julgar por cada palavra, ação, pensamento e intenção
quem nos poderá defender? E é por isso que nós devemos temer. Amém? Temos que ter este cuidado aí, porque nós somos responsáveis por nossos semelhantes. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos a eles e também pelo que recebemos. Se o amor, a fé, a justiça, o temor não forem suficientes para convencê-lo a perdoar, esse último motivo não vai falhar. O perdão faz bem a você. Amém? Se você não quiser considerar o amor, a justiça, o temor ou a fé, o amor, o perdão faz bem a você. Quem quer viver bem? Quem quer estar bem? Perdoe. Amém? Nós não gostamos de perdoar por causa do orgulho, porque merecemos uma justiça, né? Nós queremos a justiça. Mas também não queremos ter uma reputação, muitas vezes, de ingênuo, mas de justiceiro. O orgulho, ele é filho do diabo. É mentiroso como seu pai. O orgulho pede punição para seus ofensores, porque ele sabe que isso é uma legalidade para Deus agir com justiça a seu respeito, não com amor. Porém, o maior benefício do perdão é para a vítima e não para o ofensor. E é bem interessante que quantas pessoas, irmãos, estão em leitos de hospitais sendo impedidas até de morrerem, esperando uma reconciliação? Né? Quantas pessoas? Porque estão presas, correntadas, né? Não receberam, viveram ressentimentos. E o que é um ressentimento? É uma repetição daquela situação vivida. O tempo todo vindo a lembrança, sem a liberação do perdão. E cada vez mais vai se aprofundando e gerando mágoa, amargura e sofrimento, não é? E mal-estar. E doenças, sim ou não? Doenças psicossomáticas, doenças nos ossos, doenças na alma, doenças por falta de perdão. Esse é um bom motivo para perdoar, sim ou não? Se você foi magoado pela ofensa que sofreu, mas a falta de perdão fará você ficar sentindo a ofensa repetidas vezes quando você guarda ressentimento. Alguém que foi traído e não perdoou, nos próximos relacionamentos, repete novamente. Quantos casamentos enfrentam situações seríssimas por falta de perdão em outros relacionamentos anteriores? Quantos? Quantas amizades, elas não têm continuidade, são quebradas, por causa que as pessoas desconfiam o tempo todo das outras. E isso é ocasionado por falta do perdão. Eu não quero mais ter amizade com a pessoa, porque... E nem falo da pessoa que feriu, eu falo com as outras pessoas mesmo, novas pessoas. A boa notícia é que o perdão é a chave que pode liberar toda essa situação. Então, perdoe. Amém? Perdoe. Outro ponto importante, o perdão também liberta todos os ofensores. Então, nós falamos aí do ponto, por que eu devo perdoar? Não é? Por causa que eu amo, não é? A primeira coisa. Depois, por quê? Por quê, irmãos? Porque eu recebi perdão. Qual foi outro motivo de eu perdoar? Por temor a Deus, não é? E porque me faz bem.
me faz bem. Amém? E quem eu devo perdoar? Quem eu devo perdoar? Nós vamos aqui citar 4 grupos de pessoas que eu devo perdoar. Primeiro, a primeira pessoa que você deve perdoar é a si mesmo. Amém, irmãos? É a si mesmo. A culpa é como prender-se a si mesmo e autoflagelar-se repetidamente. Muitos cristãos continuam tentando pagar pelos seus pecados, enquanto apenas Jesus é capaz de riscar a nossa dívida. Amém? Coloca aí Colossenses 2, 13 e 14. Mesmo que você seja legalmente culpado, ou que o mundo, Satanás, ou sua própria consciência o condene, Jesus diz: eu não o condeno. Arrependimento e confissão são os remédios de Deus para a culpa. Liberte-se. Amém? Então, é muito importante, irmãos, você compreender que a primeira pessoa que você deve liberar da prisão da culpa e da falta de perdão é você mesmo. Tem muita gente na igreja, inclusive, preso, se culpando por questões que fez e não se acha digno do perdão de Deus mais. Porque pecou 7 vezes, né? A gente já fez as contas. Mas se você se arrepender e confessar, creia que você é perdoado. Amém? Liberte-se da culpa. Porque o Senhor já levou todas as suas dívidas. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados, a incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida em Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. O 14. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Amém, irmãos? Então, a primeira pessoa que você deve perdoar, você fez tantas coisas, você deve dizer: eu não presto mesmo, eu sou isso e aquilo. Aí de vez em quando vem na tua mente aquilo que você era, aquilo que você fez. Amém, irmão? Mas te perdoa, porque Deus já te perdoou. Tu te arrependeste? Confessaste o pecado? Deixou de fazer? Então, não se culpe mais. Entenda, receba o amor de Deus e o perdão que vem dele. Receba o perdão. A outra pessoa que você deve perdoar é Deus. Há muitas pessoas culpando a Deus pelos seus sofrimentos. Há muitas tragédias. Há pessoas que se culpam porque nasceram numa condição social ruim. Há outros que se culpam a Deus pela forma como vive e tantas outras coisas, não é? Mas é importante entender que Deus é amor. E o amor dele é livre, independente, né, de onde você nasceu. Se você nasceu, como você nasceu, foi para um propósito que nós, muitas das vezes, não compreendemos o mistério divino. Mas nós podemos considerar a história de Jó, né, que passou por um sofrimento tão terrível para glorificar a Deus. O nome de Deus foi glorificado. Amém? Então, há algo que Deus também quer nos ensinar no sofrimento. Às vezes, situações que vão ocorrer, uma doença repentina, uma limitação repentina, e aí muitas vezes nós somos pegos de surpresa, e a nossa natureza realmente procura uma justificativa e um culpado. E aí nós olhamos: Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que essa tragédia? Quem sabe Jesus não está também ocupando aí uma cela de prisão no seu coração. Não é? E aí é importante
nós compreendermos essa situação e pedir realmente, Senhor, orar ao Senhor. Não sei se você está numa condição como essa. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava numa situação como essa, muito intrigado porque uma situação repentina tinha acontecido na sua vida. E aí ele começou a achar que Deus tinha culpa nessa situação, né? Então, muitas vezes nós culpamos Deus por muitas situações, mas é importante nós buscarmos nele, examinar o nosso coração também, e estar disposto a ir até ele, acertar as contas, da mesma forma como nós vamos acertar as contas com o nosso irmão que nos ofende, ou por quem nós somos ofendidos, e buscar nele a compreensão para a situação que estamos passando. Amém? O terceiro grupo de pessoas que nós devemos perdoar são os nossos familiares. O ambiente familiar é um dos lugares que mais geram conflitos, sim ou não? Lá na sua casa, com certeza, 7 vezes tu está perdoando, sim ou não? Por dia. Não é verdade? Dá até mais vezes, não é? Vou contar a quantidade de gente que tem na casa. O ambiente familiar é um dos lugares que mais geram conflitos. Não são raros os casos que ocorrem, os casos de família. E há situações muito graves, às vezes, casais que mal conversam, filhos magoados com os pais, por causa das disciplinas, pressões, ausências, irmãos sendo rivais por desavenças, conflitos, interesses, invejas, não é? Esposa que não fala com a sogra, ou o marido que não suporta o cunhado. Não é verdade, irmãos? Famílias inteiras são adversárias perante um juiz por herança. Não é verdade? O casamento, ele é uma representação de Cristo e da igreja. Então, é importante nós entendermos por que nós devemos perdoar aí num relacionamento conjugal. É uma referência, né, da igreja. E sem esquecer que ele é o meu próximo, ela é a minha próxima, né? Eu estou exercitando aí o amor. Jesus também chamava Deus de Pai e nos ensinou a fazer o mesmo também. Jesus também nos ensinou que seríamos como irmãos, sem autoritarismo. Isso começa ali, na célula familiar. A família, ela é um projeto de Deus para praticarmos o amor, embora seja inevitável que não haja conflitos. Possuímos modelos claros para decidirmos sempre perdoar. Então, que nós possamos libertar também a nossa família, amém? Se você tem algo contra alguém da sua família, se você vive, ou você diretamente, ou você sabe que alguém da sua família tem algo contra você, procure conversar e tratar, amém? Muitas vezes você vai ter uma grata surpresa. Às vezes a pessoa só estava esperando que você parasse para conversar, amém? E se reconciliar. Muitas vezes você está se deixando levar por uma impressão do que a pessoa pensa de você, e às vezes a pessoa não tem impressão nenhuma de você, é você que está pensando. Amém, irmãos? E isso acontece dentro de casa também, não é só com os outros, não. Não é? Aí tem um ditado que antigamente, quando eu era criança, a gente falava, ninguém sabe o que mudo quer. Não é verdade? Se você não fala, você quer que a pessoa adivinhe, o marido vai adivinhar que a mulher está chateada com ele e vice-versa. Primeiro que a adivinhação é pecado. Não é? Segundo, você tem que falar. Tem que conversar. Amém, irmãos? Tem que conversar.
Também você não pode ficar insinuando. Às vezes a pessoa fala, mas eu dei já todos os sinais. Não tem negócio de sinais, irmãos. Tem que falar. Amém? A reparação necessita que a gente fale. Fale o que está pensando, o que está no coração, os sentimentos que estão no coração. É uma reconciliação, um alinhamento. É necessário que haja o confronto. Amém? É necessário. E isso dentro da família. O quarto e último grupo que você deve perdoar são os seus inimigos. Tem gente perdoando os inimigos e não está perdoando a família, irmãos. Não está perdoando o marido, não está perdoando o amigo, o irmão, não está perdoando o pai, o filho, mas está perdoando o inimigo, alguém que o traiu lá fora, não é? É como se fosse, né, um ciclo assim que vai irradiando. Primeiro você, depois você com você com Deus, depois você com a família, e depois você com os outros, externamente. Amém? Então, no capítulo 5 de Mateus, Jesus ele nos dá exemplos de inimigos. Vamos ler lá o capítulo 5 de Mateus, versículo 39, o versículo 40, o versículo 41, até o 42. Sobre agressões físicas, psicológicas, demandas jurídicas. O 5,39, eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na sua face direita, ofereça também a outra. Aí são as agressões físicas. E depois o versículo 39. É psicológicas, físicas e psicológicas no 39. No 40, se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que também levem a capa. No 41, se alguém o forçar a caminhar 1 milha, com ele caminhe 2. E do 42, dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Coloque também lá Lucas 6, 28, que fala também das calúnias. Todos esses aí são inimigos, que vêm contra nós. E são através de pessoas. Não é verdade? Então, você pode dizer assim, eu não tenho nenhum inimigo. Se você não tem, pare aí, olhe. Então, você não tem sofrido nenhuma situação adversa, não é? Mas, muitas vezes, você está com uma falsa impressão de que ninguém está tentando nada contra você. E quando eu falo aqui dos inimigos, são pessoas que fazem mal para você, conscientemente ou não. Quando eu falo conscientemente, que elas sabem o que elas estão fazendo. Outras, por conta da própria natureza de não estar na presença de Deus e não ter o amor de Deus, elas vão naturalmente, pela natureza que elas têm, distante de Deus, praticar o mal contra você. E aí Lucas 6, 28 fala, abençoe quem os amaldiçoa, orem por quem os maltratam. Amém, irmãos? Aqui você só vai conseguir fazer isso se você primeiro decidir amar, não é? E perdoar. Para eu orar pelo meu inimigo, não é? E por aqueles que amaldiçoam, primeiro tenho que entender que eu amo as pessoas, sou motivado pelo amor e perdoo. Depois eu oro. Sim ou não? Se você não entender isso, você não vai orar. Quem ora aqui pelo seu inimigo, para Deus dar, Senhor, dá a paz. Oh, Senhor, faz com que ele prospere. Ou você ora, Senhor, senta a mão nele, Senhor. Mata logo esse Babilônia, esse filisteu. Como é que você, hein? Esse filho do Beuzebu e tal, né? Tem gente que vai falando.
importante nós compreendermos isso e sermos sinceros com nós mesmos, com os nossos sentimentos. Amém, irmãos? É importante. Senão a gente vai ser hipócrita. Não é? É muito importante você considerar isso e reconhecer. Eu não consegui ainda fazer isso, mas eu vou conseguir. Mas você precisa entender que é esse o procedimento que o Senhor nos ensina. E que eu preciso me ajustar se eu não estou fazendo, não é? Então, é importante que nós libertemos todos. Libertemos a nós mesmos, libertemos a Deus, libertemos a nossa família, aos nossos inimigos das celas que nós vamos colocando nos nossos corações. E o nosso coração, ele vai sendo limpo de toda maldade, de todo pecado. Amém? Por fim, por conta do horário, ainda tem mais coisa, mas vamos finalizar por aqui. Em outro momento, eu falo mais. O perdão, ele deve ser ilimitado. Né? Nós falamos sobre isso. Quantas vezes devo perdoar? Infinitas vezes. Só haverá paz com Deus se houver paz entre nós com os homens. Lembrando lá do texto lá dos mandamentos, nós somos inclinados a procurar justiça em tudo. E no caso do perdão, nossa natureza cruel sempre questiona se o ofensor é merecedor. Quantas ofensas acontecem em um casamento de 30 anos? Os irmãos aí que têm 30 anos de casado, né, irmãos aí, ó. Quantas ofensas já aconteceram aí no casamento de 30 anos? Diversas, né, Neide? Né? Amém. E quanto perdão já foi liberado, não é verdade? Quanto perdão. Amém, glória a Deus, né? Quantas vezes os pais têm de perdoar seus filhos? Quantas vezes? Quantas vezes, irmãos? Qual o limite de um irmão perdoar outro irmão em um ambiente familiar? Quantas vezes, Davi, tem que perdoar Eloá? Quantas vezes? Amém? Como o introvertido pode conviver com o extrovertido, considerando que se reprovam? Não é? Os relacionamentos, eles seriam melhores se aceitássemos cada um a individualidade do outro. E isso está relacionado com o perdão constante. Amém, irmãos? O perdão, porque nós perdoamos? Porque amamos. E esse perdão, ele deve ser constante. Os relacionamentos não serão bem-sucedidos sem perdão ilimitado. Não há limites para o perdão. Os seguidores de Cristo devem desligar a justiça e ligar o amor. Amém? A justiça acaba onde o amor começa. Amém? Vamos orar, então vamos ficar de pé. Que nesse momento você possa refletir na sua mente, aí no seu coração, examinar mesmo a sua mente e o seu coração. O Senhor, Ele falou conosco fortemente sobre o perdão como uma liberação da prisão, uma libertação e uma restauração. Primeiramente nossa, e também daqueles a quem perdoamos. Então, se você tem ainda algo no seu coração contra alguém, ou você sabe que tem alguém que tem algo contra você, comece a orar sobre isso, faça aí uma lista dessas coisas, faça aí um exame
e peça que o Espírito Santo, nesse momento, venha tratar você. Nós não queremos que o nosso perdão, o nosso relacionamento com Deus seja revogado por conta de não compreendermos o que Ele está nos instruindo, o que Ele está nos ensinando. Ele não está falando apenas da obediência a um mandamento, mas de compreendermos o que Ele fez por nós. O fundamento de toda a nossa existência. O fundamento do porquê nós estamos aqui, porque nós estamos aqui reunidos e celebramos que somos seus filhos, porque que nós celebramos que somos a sua igreja. Tudo isso só é possível porque Ele nos amou e nos perdoou. E o desejo dele é que nós estendamos este amor e este perdão a muitas pessoas, para que nos tornemos uma grande família. E numa família, como nós já falamos esta noite, haverão muitas situações. É inevitável o exercício do amor e do perdão. E é isso que Ele deseja, que nós também façamos. Que não venhamos a negar o amor e o perdão àqueles que estão na jornada da vida conosco. Então, que você abra agora o seu coração e fale com o Senhor nestes minutos. Eu quero dar 2 minutos para que você faça essa reflexão interior, para que você pense bem se é com você mesmo a situação, se você se julga alguém que não é merecedor do que você tem, de quem você é, das bênçãos que você tem recebido. Perdoe-se. Usufrua do amor de Deus. Usufrua do amor que Ele já derramou sobre você, sobre a sua vida. Se você tem algo contra Deus, fale também com Ele esta noite. Se você sente que há alguma injustiça que você esteja vivendo, fale com o Senhor esta noite. Abra o seu coração para Ele. Não permita que a culpa, que a amargura, que o ressentimento, ele toma conta da sua alma e o adoeça. O adoeça no espírito, o adoeça no corpo e o adoeça na alma. Mas que você esta noite possa ser liberto da prisão. Você possa ser completamente renovado pela graça e pelo perdão que vem do Senhor. A você, e também que você possa fazer isso a outros. Se você também tem qualquer situação com algum familiar, com alguma pessoa da sua casa, fala agora com o Senhor. Conversa com o Senhor. Esse é o momento de você falar com Ele sobre isso. Você fala aqui com Deus, depois você vai falar com a pessoa. Da mesma forma, se você entende que há inimigos que têm te perseguido, há pessoas que têm tramado coisas contra você, identifique elas agora diante do Senhor, ore por elas. Ore por elas. Perdoe, ame, demonstre o amor. O mesmo amor que você recebeu, o mesmo perdão que você recebeu. Ore aí. Nós vamos dar alguns minutinhos para que você ore. Ore verdadeiramente. Abra o seu coração para o Senhor. Ele quer sarar, quer curar.